Boa noite, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho dos slides que fazem parte do primeiro módulo do curso de Vanguardas Artísticas no século XX. Vocês não precisam ver as imagens desse vídeo. Na verdade, vocês podem colocar ele tocando e acompanhando os slides, porque eu vou indicar quando eu estou mudando de slide, em que slide eu estou, e daí vocês podem acompanhar sobre o que aquele slide ao que ele faz referência. O título do material é Contexto Social, Econômico e Cultural do século XIX até o início do século XX. Porque se eu quero estudar vanguardas artísticas, eu tenho que saber do contexto social, econômico e cultural. Os séculos XIX e XX são séculos de grande transformação econômica, cultural e social. E é isso que vai fazer com que surjam tantas vanguardas a partir do final do século XIX até o início do século XX. Se antes eu tinha o Renascimento, antes do Renascimento eu tinha uma escola a cada tantos séculos na Idade Medieval, eu tinha no século XVII o Barroco, depois do Barroco tinha o período romântico, o período clássico, e eles não aconteciam muito intercalados, embora tivesse um período de transição, eles aconteciam cada um na sua época. A partir do final do século XIX, eu começo a ter impressionismo, expressionismo, pós-impressionismo, pós-expressionismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, e os ismos, e da música eu começo a ter o dodecafonismo, que é onde se quebra o sistema tonal, todo o sistema em que se baseava a música acaba, minimalismo, música concreta, e uma série de outros movimentos artísticos em várias linguagens que vão refletir essa mudança de contexto. Por isso que antes de começar qualquer período, qualquer vanguarda, qualquer escola, nós começamos vendo qual é o contexto. Daí você vai passar ali para o segundo slide, vão ter algumas imagens de produções do século XVII. E você vai perguntar, Prof. Mari, mas a gente não vai falar do século XIX e do século XX? Isso vai virar aula de história e nós vamos voltar lá 4 séculos? Peraí, é rapidinho só para a gente fazer uma comparação. Percebam ali as imagens, as características, como as pessoas se vestem. Por exemplo, a moda inglesa na terceira foto da linha de cima, da pele super alva, super clara. O que será que aquilo queria representar? Os primeiros estudos de anatomia na segunda foto, na primeira foto da segunda linha, como eram os mapas da época, como eram os comércios, as relações de trabalho, as relações sociais. Tudo isso a gente pode analisar pelas fotos, mas dá uma olhadinha por cima, a gente não vai perder muito tempo com isso. Eu quero que vocês percebam ali no século XVII que a gente reduziu ele a uma tabela. Foi só isso que aconteceu no século XVII? Não foi só isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu quero mostrar visualmente que no século XVII as coisas ainda estão demorando muito para acontecer. Elas acontecem muito devagar, as pessoas têm tempo de pensar, de associar aquilo, e elas ainda têm seus dogmas e suas ideias principais muito firmes. Então, por mais que eu tenha lá a revolução científica, que vai me trazer os logaritmos, vai trazer as leis de Newton, as leis de gravitação universal, e daí vai se descobrir que existe uma coisa chamada gravidade, o microscópio universal, e daí vai se descobrir que existe uma vida de bichinhos, eu vou conseguir ver coisas menores, o telescópio, e daí eu vou poder descobrir que eu não sou o único planeta, né? Não moro num único planeta do mundo, mas existem outros planetas, a pressão atmosférica que vai explicar os fenômenos meteorológicos, a calculadora, a eletricidade que vai me permitir começar o desenvolvimento da eletricidade, que mais para frente vai me permitir ter luz. Eu tenho ainda coisas que me dão certa segurança. O meu sistema de governo é a monarquia em geral. Ou eu sou de uma colônia que faz parte de uma monarquia, ou eu sou de um país governado por uma monarquia. Isso falando principalmente em termos de Europa e alguma coisa de Ásia, né, gente? Nem todos os lugares, a África também, nem todos os lugares são assim. Nas Américas nós não teremos monarquia, porque nós seremos todos colônia nesse período, no século XVII.
Na arte eu tenho período barroco, então eu vou ter lá o rococó, o barroco, o alto barroco, médio barroco, mas é tudo barroco, tudo período barroco. Vou ter alguns conflitos, mas são conflitos mais estendidos e não são tantos. Vou ter lá o quilombo dos Palmares, que cresce demais e a monarquia precisa extirpir. Vou ter algumas revoluções, vou ter principalmente as disputas por território. No Brasil, isso vai acontecer com as invasões francesa no Maranhão e holandesa em Pernambuco, tá? Mas ela se resolve, ocorre ali um período, ele deixa marcas, mas se resolve e pronto, acabou. É mais ou menos isso. Percebam que quando eu passo para o próximo slide, para o quarto slide, já tem uma mudança na forma de representar. Percebam que muda um pouco a forma das pessoas aparecerem e das coisas serem desenhadas e mostradas, porque muita coisa se desenvolveu. Mas mesmo assim não foi uma, que mudança fantástica, foi uma mudança. Ali algumas coisas se desenvolveram. No século XVII, a grande potência era a França. A França ganha muito poder econômico e político. Já no século XVIII, ela vai passar por uma grande crise econômica e nela alguns filósofos dela vão desenvolver uma teoria chamada iluminista, que vai influenciar o mundo inteiro. Na França, isso vai levar a uma revolução e vai levar ao fim da monarquia francesa. Ela, que foi toda poderosa no século XVII, no século XVIII acaba. Então daí, o século XVIII já traz um novo sistema de governo que eu não estou acostumado. Mas tudo bem, é só uma coisa. Começam a ter alguns conflitos. No Brasil, conflitos de outra ordem, eu quero dizer. No Brasil, eu vou ter a Guerra Guaranítica, que tem a ver com o Marquês de Pombal e com a proposta de um novo sistema econômico e político. Então, uma nova divisão dos territórios entre Espanha e Portugal, mas os nossos territórios da América do Sul continuam sendo colônias. Na América do Norte, os territórios que hoje são dos Estados Unidos, que eram chamados de 13 colônias da América do Norte, conseguem sua independência, tem seu processo de independência da Inglaterra. Lavoisier desenvolve a química moderna. Tem início a Revolução Industrial, que desenvolve muda da manufatura, que é a produção manual dos produtos, que é muito mais lenta, que não mantém um padrão igual, porque eu vou fazendo e inevitavelmente uma coisa ou outra sai diferente quando eu faço à mão um produto. E ele passa a ter passa a ter uma evolução na sua produção através da inserção das máquinas, que é isso que é a Revolução Industrial. Eu passo da manufatura, da produção manual, para a produção de máquinas, com máquinas. Então, começa a ter uma produção maior, uma produção mais padronizada, eu começo a ter uma mudança das pessoas do campo para as cidades, que é onde começa a se desenvolver trabalhos, começa a estabelecer novas relações de trabalho, novas relações de consumo, porque antigamente eu plantava, quando eu vou morar na cidade eu não planto mais, eu não produzo mais o que eu consumo, e começa a surgir um novo sistema econômico, o liberalismo. Se lá na monarquia, até o século XVII, o monarca, o rei, era instituído por Deus e tudo que ele falava era lei, o liberalismo vai começar a pensar nos impostos e na interferência do Estado e vai dizer, opa, será que o mercado não conseguia se gerir sozinho? Será que a gente não conseguia organizar as nossas formas, as nossas relações econômicas sem tanta interferência do mercado? Então esse vai ser o século XVIII. Mas veja, aumenta um pouco ali no aspecto visual, aumenta um pouco ali a quantidade de informação, mas ainda estou num slide, né? Aí eu vou passar para o sexto slide. No sexto slide vocês vão ter imagens de diferentes naturezas. Por quê? Começa o século XIX. O século XIX ele vai me trazer uma mudança em tudo que já tinha se visto. Vai me trazer muitas invenções e vai me trazer muitas formas de ver o mundo diferentes. Muitas teorias sobre o mundo também. Então percebam que se antes eu tinha fotos que mantinham um padrão, agora tem várias estéticas e formas de representação diferentes. Ali quando eu passo para o sétimo slide, eu começo a ver a chegada do século XIX.
Na chegada, para começo de história, alguns impérios entram em colapso, entram em crise. A Espanha, a China, a França, o Império Mogol, que era Mogol mesmo, não é mongol. Mogol, que era parte da Índia, uma região ali próxima da Índia. E o Sacro Império Romano Germânico. A Alemanha nem existia até o século XIX. Por sua vez, os impérios britânico, russo, alemão, japonês começam a crescer a sua influência. E além disso, os Estados Unidos, que no século passado se tornaram independentes, começam a ter uma influência cada vez maior nas relações comerciais e econômicas entre países. Só que quem manda mesmo na economia e na política no século XIX é a Inglaterra. Um dos fatos sociais importantes do século XIX, por exemplo, o fim da escravidão, ocorre muito por pressão da Inglaterra. A Inglaterra passa por um processo de revolução industrial e começa a aumentar sua produção. Quando ela aumenta sua produção, ela precisa vender para alguém. Se os países com quem eu mantenho relação têm escravos, mantêm relações de escravidão, esses escravos eles não recebem salário, então eles não consomem. Então é vantagem para mim que acabe a escravidão e que eles se tornem assalariados para que eles possam consumir os produtos que eu importo para os países que estão sob minha influência. Por isso que a Inglaterra se torna uma super supremacia. Vai combater a pirataria, vai combater a escravidão e o tráfico de escravos e vai estabelecer várias outras dinâmicas no mercado. No mercado mundial, eu digo, né? A Itália era um conjunto de estados até o século XIX, ela passa a ser um país só no século XIX. Inclusive, sai o Garibaldi aqui do sul e vai lutar nas guerras da unificação da Itália. A Alemanha também é um conjunto de, como eu falei para vocês, era um conjunto de estados e passa a ser país só no século XIX. A Grécia consegue a independência do Império Otomano, que nem existe mais, vejam bem, só no século XIX também. E é no século XIX que começa o processo de independência da América Espanhola. Então, México, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Equador, Bolívia, todos esses países vão começar o seu processo de independência, alguns antes, outros depois, e alguns influenciando os outros. No Brasil, a gente tem a chegada da família real, a transformação da gente em reino consorte, depois vem a independência do Brasil e a proclamação. Percebam que até o século XVIII a gente é colônia. São 3 séculos de colônia e de repente em um século mudam 3 vezes a nossa organização política. Muda 3 vezes a nossa organização política. Então eu tenho o fim da escravidão e na Rússia eu ainda tinha relações feudais, relações como lá na Idade Média. E elas vai acabar uma relação chamada servidão. Eu vou ter o avanço das ideias liberais, porque elas interessam para os industriais. Vou ter o positivismo, que é uma forma de organização proposta por Augusto Comte. Marx vai começar a desenvolver suas teorias e vai surgir então o marxismo e se consolida o sistema capitalista. Quanta coisa, né? Já tem muito mais informação que nos slides dos outros séculos, mas perceba que a gente vai passar pro oitavo slide e a gente ainda está no século XIX. Só com o avanço da Revolução Industrial, eu tenho um aumento na migração da população rural para a população urbana que gera uma série de consequências e de mudanças nas relações. E isso muda as formas das pessoas verem o mundo e consumirem e se relacionarem com arte e o que vai poder ser representado. Percebam que se uma grande parcela de pessoas sai da zona rural e vai para a zona urbana, é preciso haver um processo de urbanização. Mas se isso acontece muito rápido, isso não vai ser planejado, não vai ter como ter planejamento. Então, eu vou ter os primeiros problemas de urbanização e de moradia. Vou ter pessoas morando em locais com péssimas condições, não vou ter saneamento. E, na verdade, essas pessoas vão ser tratadas praticamente como sub-humanas. Elas são tratadas de qualquer jeito como peças substituíveis. Nas indústrias, em determinado momento, quem detém as máquinas, que é quem tem o poder econômico nessa época,
percebe que pode empregar mulheres e crianças e começa a empregar indiscriminadamente, porque teoricamente elas são mais dóceis, mais fáceis de lidar. Uma criança não vai enfrentar um adulto do mesmo jeito que um homem adulto, até porque ela não tem nem tanta força, uma mulher também, e na época ela era subjugada pela sociedade, e eles recebem de 50% a quantias, a maiores diferenças de salário. Então, às vezes metade do que eu pagava ou menos para um operário homem adulto, eu vou pagar para uma mulher ou para uma criança. Quem eu vou empregar? Não tinha regulação do trabalho, não tinha regulação do salário, então eu podia mudar o salário e pagar o que eu quisesse. As jornadas diárias, elas eram ultra extenuantes, ultra cansativas, duravam até 16 horas. E daí nessa condição, nessa precarização, eu começo a ter a degradação também da moradia. Eu moro em más condições porque eu recebo mal, então eu não tenho dinheiro para pagar uma condição melhor de vida. Eu vou morar num aglomerado, num lugar em que muita gente mora em pouco espaço, né? Surgem os cortiços e surgem outras formas, outros conjuntos habitacionais que são muito insalubres, não são saudáveis. E aí começa a se proliferar doenças infecciosas, como a sífilis e como a tuberculose, porque começa a se desenvolver outros problemas também, que se chega muita gente, começa a se desenvolver, por exemplo, a prostituição, e né, com a falta de cuidado se desenvolve a sífilis, que na época não tinha cura, ou a tuberculose, que tinha uma série de tratamentos, mas que era uma doença de alta incidência e que matava muito no período, vai matar muito até o início do século XX. E hoje ainda a gente tem surtos no final do século XX a gente ainda tem surtos de tuberculose, mas daí nós já temos tratamento, já temos cura. Se eu não tenho dinheiro nem para morar direito, quiçá quem dirá para comer direito. Então eu vou ter que estabelecer uma nova forma de consumo, porque eu não vou mais produzir tudo que eu consumo, como eu fazia na zona rural, não vou ter acesso a tudo isso, e se eu não me alimento direito, eu vou ter doenças ligadas à má alimentação. Doenças como o escorbuto, que é falta de vitamina C. Se eu não como fruta, vegetal, é uma coisa cara, é uma coisa que é um item supérfluo, né? Eu preciso comer carboidrato que me dá energia para me manter. Então, eu preciso comer pão, né? Então, eu começo a ter uma série de problemas. Acabou o século XIX, né? 2 slides, já tem... Não, gente, tem mais coisa. Então, aqui a gente começa a entender por que a cabeça das pessoas estava tão bagunçada nessa época. Na medicina, se fazem estudos fundamentais e mais conclusivos sobre anatomia. Pensem que, até então, a asepsia, que é a higiene no tratamento de doenças e de ferimentos, ela começa a ser trabalhada no século XIX. Então, sabe quando a gente faz um machucado e limpa antes de colocar o curativo, porque senão ele vai infeccionar mais? Esse é um processo que vai começar só no século XIX. Prevenção de doenças, que vai gerar depois o aumento populacional, eu vou ter porque eu vou ter pesquisas no século XIX que me possibilitam ter. Anestesia, cirurgia com anestesia, eu vou ter no século XIX. A relação dos micro-organismos com doenças infecciosas, descoberta da infecção puerperal, que é um problema relacionado à gravidez e outras coisas, eu vou ter tudo no século XIX. Só que além disso, a cabeça das pessoas começa a se bagunçar porque começam a mudar todos os paradigmas. Charles Darwin faz uma viagem pelo Beagle e desenvolve na volta uma teoria chamada teoria da evolução. Até então eu sabia que Deus tinha criado o mundo em 6 dias, no 7º ele viu que tudo era bom e descansou. Charles Darwin vem e diz assim, não foi bem assim que aconteceu. Eu fui lá para Galápagos e percebi que existe uma coisa chamada lei da seleção natural. E aí já começa a ter muita novidade. O Mendel, que era um monge, descobre a genética, descobre a influência dos genes, lá com os experimentos de ervilhas. Então, as pessoas vão começar a ver que não é só interferência divina, que vem de uma explicação científica, certas características delas, como cor de pele, cor dos olhos,
cor e tipo do cabelo, estatura. Tudo isso vem da descoberta de Mendel. Teoria dos números, teoria atômica, teoria microbiana, que tem a ver com a descoberta de que micro-organismos que causavam doenças. A Madame Curie, Maria Curie, que era de uma família, que era parte de uma família de cientistas, descobre 2 elementos químicos muito importantes chamados rádio e polônio, que vão permitir o desenvolvimento de um conhecimento atômico e nuclear mais para frente. E inclusive o desenvolvimento da radioatividade e futuramente do raio-x, que é um exame para a gente dos mais comuns hoje em dia. Desenvolvimento do eletromagnetismo e muitas coisas que eram explicadas, por exemplo, como possessão, como influência do diabo, como uma doença da sexualidade e da fragilidade da mulher, começam a ser desmistificados porque Sigmund Freud desenvolve a teoria psicanalítica, que então era até considerado charlatanismo. Além disso, esportes como o futebol e o beisebol surgem só no século XIX, até então eles não existiam. Ufa, né? Quanta coisa! Já acabou. Não! No 10º slide ali, vocês vão ver que ainda teve vários acontecimentos no Brasil, vários conflitos. Só ali acontece a criação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, só ali que se insere definitivamente o protestantismo. Então, nossa, nem todo mundo é católico mais. E tem o ápice de movimentos de imigração. Então, quem é europeu não é só português. Existem também alemães, poloneses, italianos e outras muitas etnias. Acabou, Jéssica? Não acabou, Jéssica. Além disso, eu vou ter invenções como locomotiva, fotografia, telefone, lâmpada incandescente, que é essa lâmpada que a gente tem em casa, termômetro clínico, pilha elétrica, ventilador, toca-discos, moedor de pimenta, automóvel e até mesmo sabonete. O sabão já existia, mas sabonete com fragrância pequenininho, padronizado, é criado só no século XIX. Além disso, pensa, a cabeça das pessoas já está bagunçada, porque até então elas tinham o catolicismo e o protestantismo e pronto. Aí o protestantismo se expande, mas está tudo bem. Aí vem Darwin e fala da teoria da seleção natural, da teoria evolucionista. Já está bagunçando demais o coreto. Mas aí ainda se desenvolve uma outra doutrina chamada espiritismo. O cara que tinha séculos mudando a vida dele, agora acontece tudo isso em um século só. Imaginaram agora como é que estava a cabeça do cidadão médio de qualquer país no século XIX? Tava uma bagunça, seja ele pobre, rico, ou de que classe social, ou de que etnia, ou que fosse, tava uma bagunça a cabeça dele. Aí vem, no meio dessa bagunça, eu passo para o século XX. Percebam nas imagens ali quanta coisa mudou. Primeiro que eu não tenho só pinturas, eu tenho fotografia agora para representar as coisas. Né? Muito mais do que eu tinha ali no século XIX. No século XX, a Inglaterra ainda tem muito poder. A Alemanha também, até hoje, elas são grandes potências. Mas os Estados Unidos têm um boom de poder. Durante muito tempo, é a opinião deles que importa no mundo, é o que eles fazem. Relacionado próximo a nós, Portugal vai deixar no século XX de ser monarquia. E na Rússia tem uma coisa chamada Revolução Russa, um processo chamado Revolução Russa. Caem os czares, que eram a monarquia da Rússia, por assim dizer, e se instala um sistema socialista comunista. Nenhum outro país até então tinha outro sistema. Tudo diferente. Gradualmente, a África, a América Central, a América do Sul e a Ásia começam a ter mais independência e outros tipos de relação. Ao mesmo tempo, ali nas primeiras décadas, começam a se desenvolver movimentos nacionalistas e ultranacionalistas, que vão ser depois uma das causas para um conflito de tamanho generalizado que nunca o mundo tinha visto, um conflito mundial, a Primeira Guerra Mundial.
Na Europa eu começo a ter o etnocentrismo, que é a valorização só da cultura dali, da minha cultura, o resto tudo é selvagem. Não tenho mais só capitalismo, e nem é marxismo o meu problema. Eu vou ter, além do capitalismo, além de dentro do capitalismo ter o liberalismo, eu vou ter o socialismo, o comunismo, o anarquismo, e todos esses movimentos vão ganhar volume e representantes e conflitos, e aquilo tudo está acontecendo. Tem uma corrida armamentista também que vai influenciar na Primeira Guerra Mundial, que no final vai terminar com o fim de um império chamado Império Otomano, que tem a ver com a Turquia, e com o desmembramento do Império Austro-Húngaro, que cria toda uma situação geopolítica, política, econômica e social de crise lá no leste europeu, que vai causar uma série de problemas também. Começam a surgir os fascismos, porque a Alemanha perde a Primeira Guerra e outros países, e eles têm que arcar com as contas, e eles têm grandes problemas econômicos, e daí eles estão com a moral muito ferida e começa a crescer movimentos que falam o que o povo queria ouvir, só que são movimentos extremamente racistas, extremamente violentos, né? Movimentos como o nazismo, e surge, mas o fascismo ele tem a ver com Mussolini na Itália. Surge também o nazismo. Em 1929, antes ainda da guerra, quebra a Bolsa de Nova York, se desenvolvem os armamentos. Ali na Primeira Guerra Mundial ainda era usado baioneta, que era uma espingarda com uma faca na ponta. Aí já se muda. No Brasil a gente tem o integralismo, que é um ultranacionalismo com inspirações fascistas. Só isso? Não. A gente teve como teve a prevenção das doenças no século XIX, a gente teve um boom populacional. Então, precisou se desenvolver a agricultura e se promover uma maior produção. Só ali vai se desenvolver fertilizante, nitrogênio, pesticida e herbicida. Eu vou começar a ter progressos na computação e na eletrônica aplicada, avanços no estudo de energia e de física fundamental. Vou ter o desenvolvimento da aviação, popularização do automóvel. O automóvel começa a ser um bem de consumo. Vocês sabiam, por exemplo, que Ford tem grande influência na criação de uma coisa que para nós é comum, fim de semana? Então, quem sabe se Henry Ford não tivesse o sextou. Por quê? Porque ele quer que o povo consuma automóvel. Para o povo consumir, para andar de automóvel, seu trabalho não tem por que ter mais que uma bicicleta ou que andar a pé. As cidades não eram tão grandes. Então, ele cria uma folga para o seu trabalhador querer ir passear, fazer alguma coisa diferente com a família. E daí quem tem condições, quem começa a ter condições, pode ter um automóvel. Radar, motor a jato, e vou ter crises de doenças, de epidemias e pandemias, como a gripe espanhola, que a gente está lembrando muito agora, porque a gente também está vivendo em contexto de pandemia. Einstein vai desenvolver, depois de uma vida muito azarada, como vocês podem ver no canal Selfie do professor Fernando Coelho, ele tem um vídeo sobre isso, sobre a vida azarada do Einstein, mas isso é outra história. Depois de muito tempo ele desenvolve a teoria da relatividade, que vai se relacionar com mecânica quântica, com reator nuclear, laser, fusão nuclear e armas nucleares, que é uma das coisas que vai fazer com que os Estados Unidos tenham um poder muito grande, né? Ele vai ser o primeiro país a desenvolver uma arma nuclear. Invenções básicas, gente. Televisão. Até a década de 60, ali, até meados, quem sabe início de 70, televisão era item de luxo. Liquidificador, máquina de lavar roupas com motor, primeiro frigorífico doméstico. No século XIX foi desenvolvida a primeira máquina frigorífica, que seria semelhante à geladeira, mas primeira geladeira, só o primeiro pai da geladeira ali, frigorífico doméstico, só no século XX. Primeira unidade moderna de ar-condicionado, verão, Sul-Rio Grandense agradece. Além de técnicas e teorias como as linhas de produção, o Fordismo, o Toyotismo e o Taylorismo, lembra lá das aulas de sociologia, a mídia de massa e a cultura de massa. Eu começo a produzir uma mídia e bens artísticos para grande massa consumir. Isso vai ter influência lá no movimento de pop art. O cinema se populariza, começam a surgir grandes astros como Charles Chaplin, que até hoje todo mundo conhece. Só aí surge o primeiro antibiótico, a penicilina, e a teoria do Big Bang. Olha só, eu
começo a dizer que o mundo foi criado de outra forma do que foi dito por mais de 1900 anos. Como é que a cabeça das pessoas vai estar igual? Só de conflito eu tenho a Primeira Guerra Mundial, que muda a formação de países na Europa, a Segunda Guerra Mundial, que traz o Holocausto, que traz uma grande perda populacional para a Rússia, que traz campos de concentração na Alemanha e nos Estados Unidos. Os japoneses estavam em campos de concentração, que no final vai criar o Estado de Israel e vai criar um dos maiores conflitos políticos, geopolíticos que nós temos até hoje. Mais para frente, a Guerra Fria, guerra entre comunismo e socialismo e capitalismo, e vou ter conflitos raciais e sistemas os conhecidos apartheids, que eram sistemas de separação dos indivíduos de uma sociedade por raça, principalmente os mais famosos, principalmente na África do Sul e nos Estados Unidos. Vocês acham muito material. Dá uma olhadinha no 17º slide, eu não vou me deter muito, porque eu já estou falando há muito tempo. Quantos conflitos a gente teve no Brasil, né? E muitos deles relacionados às novas formas de ver a política. E mais tudo isso ali no último slide, no 18º, de invenções. Então, a clonagem, por exemplo, vai ser só lá na década de 90, só no final. Mas acontece tudo isso. Percebam que, como é que o ser humano vai continuar produzindo o mesmo tipo de arte se acontecem muito mais coisas, se muda todo o paradigma e toda a forma de eu entender o mundo, e se tem muitas novas tecnologias. Para que eu vou ficar pintando, gente? Vou fazer desenhos e retratos de pessoas se eu posso tirar foto, né? E muitas técnicas que surgem porque muitas coisas deixam de fazer sentido. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês pensem nessa semana, tá? Em por que surgiram tantas vanguardas no século XX. Esse é o fim da nossa aula de hoje. Peço desculpas por ter ficado tão comprido. Prometo encurtar nas próximas vezes. Beijinho, boa semana para vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato, tá? Até logo!